É uma ambulância? É o carro dos caça-fantasmas? É um fantasma? É quase isso. É a Doblô Cargo 2021. Isso mesmo que você escutou, 2021. O Lucas avaliou há alguns meses aqui no canal a versão de 7 lugares, de passageiros, e ninguém pediu a versão cargo, mas a gente decidiu trazer ela mesmo assim para revisitar um pouco desse carro bem velho no mercado e bem esquecido também. Vamos lá? A Doblô foi lançada em 2001, naquele boom das minivans que nosso mercado viveu. Veio junto de Zafira, da nova Scenic, da C4 Picasso e, bem, era um carro bastante moderno para a época, com opções de 5, 7 lugares e já essa versão cargo, né, essa versão furgão. Ela foi lançada com os motores 1.3 Fire e 1.6 16 válvulas Corsa Lunga, o mesmo que equipava o Brava da época, né? Que ele era um pouquinho mais forte, tinha mais torque do que o motor do Palio 16 válvulas, por isso Corsa Lunga, né? De curso longo. Muito tempo passou, mas não tanta coisa mudou nesses anos, né? Então a Doblô recebeu o motor 1.4 Fire, ela recebeu o motor 1.8 Chevrolet, lembrando que o antigo 1.6 16 válvulas era importado, entrou o motor nacional no seu lugar. Até que em 2010 ela recebeu o último facelift dela. Curiosamente, não tão coincidentemente, foi justo quando essa carinha aqui saiu de linha na Europa e recebeu também os motores e-torque, né? Lembrando que aqui na Doblô os motores e-torque nunca mudaram. Eles não acompanharam a evolução que aconteceu com o Toro, com o Renegade, com o Argo e por aí vai. Então aqui realmente a gente tem uma combinação bem raiz, vamos dizer assim. Na hora que a gente estiver mostrando o carro e andando mais no carro, a gente vai apontar diversos pontos que lembram muito os carros antigos da Fiat. E bem, nunca mudou, no exterior existem novas gerações, é até difícil prever se vai vir para o Brasil ou não, mas é possível dizer com 99,99999% de certeza que não é um mercado que a Fiat acabou abandonando um pouco na forma da Doblô, porque a Fiorino acabou tomando um pouco do seu lugar. Mas a Doblô foi por muito tempo um utilitário aí espaçoso, sim, não tão grande, e com um ponto muito interessante, que era a opção do motor 1.4, algo subdimensionado para um carro desse porte, desse nível de carga, e também 1.8, que é justamente o motor que temos nesse carro hoje. A Doblô já pareceu ser um carro maior no passado, há 20 anos, quando ela foi lançada. Mas, como eu disse, nada mudou nesse tempo, então o que parecia ser muito grande no passado, com os carros crescendo, né? Hoje, bem, parece ser só um furgãozinho normal. Então a gente tem 4,25 m de comprimento, 2,56 m de entre-eixos. Não é um entre-eixos curto, mas para um utilitário é relativamente curto. Lembrando que os Eds compactos que a gente tem hoje já ficam nessa faixa. Continua sendo um carro alto, com 1,83 m de altura, olha só como é que ela é alta. E de largura 1,72 m sem os espelhos retrovisores. É um carro relativamente largo ainda. Eu vou mostrar o baú para vocês por ali, mas a gente vai aproveitar que está aqui e falar um pouco da porta corrediça, né? A Partner tinha a porta corrediça também, mas a Fiorino, que ocupou o seu lugar, não tem. Então isso aqui é um detalhe interessante, né? Se você precisa de um carro com porta corrediça, a Doblô é uma das opções, mesmo que já tenha sido descontinuada. Aqui nessa porta temos 70 centímetros de vão livre, mas por conta da parede divisória de aço aqui, são 65 centímetros para você passar alguma coisa. E 1,20 m de altura. Vamos passar para as portas traseiras aqui, porque a gente tem mais algumas medidas legais. Então vamos lá. A porta dividida por 2, como já é padrão na Doblô. Lembrando que no passado existiu versão de passageiro com a porta de abertura tradicional, mas nunca foi o caso da Cargo. Então aqui a gente tem um vão de 1,20 m de largura e 1,20 m de altura. É o que você consegue passar por aqui. Entre as caixas de roda, nós também temos 1,20 m de largura.
De altura nós temos de 1,25 a 1,28, dependendo do ponto onde você mede. De comprimento, a gente tem 1,60 m. Lembrando que naquela parte central ali da divisória de aço, pode ser que você perca um pouco de espaço, dependendo da carga que você for usar. E aqui, entre uma parede e a outra, né, desconsiderando as caixas de roda, a gente também tem 1,60 m de largura. Então é um baú aí bem aproveitável, como eu disse, 3.200 litros, com 620 kg de capacidade de carga, que inclusive a gente consegue ver aqui na etiquetinha na lateral da porta. Espaço aí bem razoável para quem precisa levar coisas urbanas. Acho que para grandes viagens, talvez, dependendo do que você for levar, não seja tão interessante, mas atende muito bem. A gente tem aqui são os ganchos para travar a porta, né? Mas nós temos também alguns pequenos ganchos para amarrar as coisas aqui dentro do baú mesmo. Então, olha, uns pequenos ganchos aqui. Nós temos 6 aqui na parte de baixo. Nós temos a iluminação aqui na lateral também, detalhe interessante. E bem, sendo um baú de carga aqui, não tem muito o que dizer, né? Mas aqui a gente tem um revestimento emborrachado para evitar danificar aqui o piso do baú. Mas a gente já não pode dizer o mesmo para as laterais, né? Então, sendo um carro de carga aí, fica bem na cara as marcas da vida que ele leva. Antes da gente falar do interior ali do Doblô, uma coisa que não podemos deixar de comentar. É notório aí na internet, né? Você vê relatos dessa porta perdendo a regulagem, né? Porque a gente está falando de carro já de projeto mais antigo, não muito bom em rigidez torsional. Então, né, no uso normal, a carroceria vai torcendo, a porta vai perdendo a regulagem. E bem, é o que aparentemente já aconteceu com essa porta aqui. Nesse carro específico que a gente está testando hoje, ele está com um problema de contato aqui, tá vendo? Olha, aqui são os contatos elétricos, estilo a tampa do porta-mala do saudoso Uno, né? Eu digo do Uno de primeira geração mesmo, que passa os contatos. Mas ele está com problema nessa parte aqui e a porta fica travando e destravando o tempo inteiro enquanto você anda com o carro. Então é interessante notar, pegou uma rampa, uma inclinação, qualquer tipo de torção, a trava dispara maluca. Então isso aqui é um ponto que, se você estiver considerando a compra de um Doblô, você precisa considerar. Bem, como eu disse, a Doblô já é um projeto bem antigo, é o projeto de uma minivan lá no começo dos anos 2000, então a gente tem uma ergonomia típica daqueles carros, né? E eu digo isso pro bem e pro mal. Então, olha, que é muito interessante, que muita gente vai gostar. Aqui você se senta bem alto, você tem uma visibilidade bem legal do que está acontecendo ao seu redor. Um vidro grandíssimo, que ele fica praticamente em pé, né? Bem típico de carros mais antigos. Mas de negativo a gente tem também posicionamento dos pedais, por exemplo. Eles são um pouquinho virados para o motorista, sim, lembrando que a gente senta numa posição mais cadeira, mas dependendo do quanto você estiver acelerando aqui, ele acaba formando um ângulo um pouco desconfortável entre o seu pé e a sua canela, né? Principalmente se você estiver acelerando pouco. Também tem outras características típicas de carros mais antigos. Então, olha só, o volante ele é um pouquinho fora de centro, sim, mas bem menos do que a gente viu no Compass recentemente, por exemplo. Então, né, fica essa curiosidade aí. E a regulagem de altura varia entre o alto e o muito alto, né? Típico aí de Fiat antigo. E também o que é típico de Fiat antigo, o volante ele não é tão apontado para o peito, né, como acontece em outros carros e também nos Fiat mais novos, mas bastante apontado para o rosto, né, para o ombro e para o rosto do motorista. Em carros mais baixos isso me incomodava bastante, mas aqui na Doblô, como um carro alto, tá ok. Bem, o banco é razoável, ele tem um apoio ok para as coxas, olha, não é dos mais curtos. O apoio lateral existe, mas é um banco que te dá uma liberdade para escorregar, vamos dizer assim. E eu acho que isso faz sentido, porque
Considerando que é um veículo de carga, que você pressupõe que ou motorista ou passageiro vão precisar ficar entrando e saindo o tempo inteiro, um banco com abas muito grandes poderia ser um pouco incômodo. A gente tem, aqui é tradicional de outros tempos, alguns carros mais recentes têm isso também, mas o que eu acho muito interessante ainda é essa alavanca de câmbio aqui, bem próxima do motorista, né? Ela fica elevada aqui, acho isso muito legal. É um detalhe bom de ergonomia, né? A gente vê outros carros aí que foram elevados e que não tiveram esse cuidado de trazer o câmbio, trazer o freio de mão juntos. A gente tem, bem, porta-objetos razoáveis, lembrando que é um carro que foi criado numa época que não existia essa profusão de celulares que a gente tem hoje, que foi reestilizado numa época que não existia essa profusão de smartphones igual a gente tem hoje. Então é um interior bem de trabalho mesmo. Então olha, a gente tem um porta-objetos aqui. Ele não cabe um celular grande moderno, mas você pode colocar que ele não vai ficar tão mal acomodado. A gente tem também um pequeno nicho aqui que eu não tenho muita certeza para que ele serviria, talvez para guardar uma balinha, alguma coisa do tipo. Um bom espaço aqui acima do porta-luva, olha só, espaço razoável, né? Não dá para colocar muita coisa, mas atende bem. Pequenos nichos na ponta do painel, olha só, então esse que o Lucas está filmando aí agora também existe aqui do lado do motorista. Nas portas, um porta-garrafa aí razoável, cabe uma garrafa de porte aí um pouquinho maior e também um porta-objeto aí bem interessante, cabe carteira, cabe celular. Como ele é fundo, ele é bastante aproveitável. E uma coisa também, sinal de outros tempos, o que no passado era um lugar para você colocar seu cigarro e cinzeiro, né? Virou um porta-objetos aqui, bem, sem muita utilidade, né? Como ele foi criado para ser um cinzeiro, não tem muito que possa ser feito com ele aqui. Talvez colocar algumas moedinhas, troco de pedágio e algo do tipo. Esse carro aqui que a gente está mostrando não tem nenhum opcional. Então tudo que vocês estão vendo aqui é de série. Então a gente tem a direção hidráulica, o ar-condicionado. Esse som foi colocado por fora, né? Os airbags que a lei obriga. O painel de instrumentos mudou para a linha 2014 do Doblô. Então a gente tem conta-giros, computador de bordo que era típico da linha Fiat mais antiga, né? Com trip A, trip B, autonomia, distância percorrida, consumo instantâneo, velocidade média. Então um computador de bordo aí que, apesar de ser mais antiguinho já, ter essa cara um pouco datada, ainda tem informações bem relevantes. Em termos de acabamento, carro de trabalho, não tem nem o que dizer, né? Então é tudo muito simples. Montagem, você vê diversas falhas, mas é algo totalmente compreensível considerando o público ao qual esse carro se destina. E uma coisa que eu não posso deixar de comentar, né? Dessa super prática prateleira aqui no topo, né? Então é legal para você colocar alguma coisa, você tem um acesso fácil aqui também, tá vendo? Ela é um pouco vazada, então não dá para você guardar nada pequeno que vai passar por esses buracos. E considerando que é uma persona de plástico, eu também não recomendo colocar nada aqui que vá fazer barulho ou que vá deixá-la um pouco pesada. Imagina isso aqui, sei lá, com várias chaves ou coisa do tipo, barulho, algo que vai causar barulho metálico, pode ser um pouco desconfortável no dia a dia. É uma surpresa interessante, considerando que o Fiorino não tem seu irmão mais novo, né? O cinto aqui tem regulagem de altura, então detalhe bacana. O volante, como eu disse, tem regulagem de altura também, mas o banco não. Então é um carro que você se senta alto, sim, por ser um carro alto, e considerando esse fator, né, a ausência da regulagem, você fica com a impressão realmente de estar sentado no topo do Empire State Building, porque é um prédio velho, é o caso da Doblô. Vamos dar uma olhada lá debaixo do capô agora, que tem outra velharia bem interessante lá também. Antes de falar do motor, uma ressalva aqui em equipamentos. Essa versão cargo era uma versão única, né? Mas você podia acrescentar alguns opcionais nela aqui. Então, a segunda porta corrediça, um som original Fiat, não uma central multimídia, um som com Bluetooth, se não me engano até com CD player também, e também um pacote de visibilidade que inclui retrovisor central interno, que esse carro não tem, com uma pequena janela espia, né, para você poder ver o que está acontecendo lá atrás. Então, consequentemente também,
A tampa, ali a tampa dividida, né, as portas, elas também têm 2 vidros. Mas vamos lá, vamos pro motor, que, como eu disse, é um velhíssimo conhecido, que é o e-Torque, lançado aqui na linha Fiat, lá para a linha 2010, né? Punto, Palio, Doblò, Strada. E esse motor sofreu diversas alterações com o passar dos anos, né? É um motor que já passou aqui pelo canal várias vezes e, bem, ele não mudou depois disso, não no caso da Doblò. Então todas as outras evoluções que a gente já falou em Argo, Cronos, Renegade, por aí vai, não chegaram aqui na Doblò. Então a gente tem um e-Torque raiz, originalzão mesmo. E o que isso significa? Significa que a gente tem um motor que tem 130 cavalos de potência com gasolina e 132 com álcool a 5.250 giros. Mesma rotação nos dois combustíveis. Lembrando que os últimos e-Torque chegaram aí aos 139 cavalos. De torque a gente está falando de 18,4 kgfm na gasolina e de 18,9 no álcool a 4.500 giros. Lembrando que nos e-Torques mais recentes esse torque aumentou pouquíssima coisa, mas esse pico dele abaixou em quase 1.000 giros, né? Então tem uma diferença aí expressiva em como esses dados se apresentam. E bem, falando no que é muito interessante aqui para quem procura um carro de carga, né? Um carro de trabalho. O e-Torque é um motor de manutenção muito fácil. Ele é um motor sem mistério, ele é um motor que não tem nenhuma invencionice aqui, até por conta disso que eu falei, né? Um motor aí já de 12 anos de história, que não mudou aqui na Doblò. Então é um motor de manutenção barata, muito tranquila, não tem nada diferente aqui para te dar dor de cabeça. Mas, claro, se você quiser algo ainda mais barato de manter, a opção 1.4 pode ser interessante. Óbvio que cobrando bastante do desempenho, porque a gente está falando de um veículo de carga que pode beirar os 2.000 kg com carga máxima e um motor aí de pouco mais de 80 cavalos. Então realmente é um carro que não mudou muito tecnicamente ao longo desses vários e vários anos de estrada. E o mesmo a gente pode dizer da suspensão. Aqui a gente tem pneus 185/60 aro 15. Na dianteira, freios a disco ventilados. A suspensão é McPherson tradicionalíssima. Nenhuma diferença aqui do que é padrão de mercado. E na traseira, freios a tambor. E também uma solução típica de veículos de carga, especialmente na Fiat, que fez o mesmo para estrada antiga, nova, Fiorino antiga e nova. A gente tem um eixo rígido com uma mola parabólica, não é um feixe de molas, né? Uma mola só. Então uma solução que muita gente prefere por ser mais apta a carregar muito peso, mas verdade seja dita, também é uma solução que tende a dificultar um pouquinho um acerto de suspensão que fique agradável, tanto em conforto quanto em capacidade de levar carga. Mas aqui a Fiat conseguiu um bom compromisso. Na hora que a gente estiver andando, a gente fala um pouquinho mais disso. E sendo um eixo rígido também facilita a manutenção. Não que o eixo de torção seja difícil, não me entendam mal. Muita gente bate nessa tecla, né? Incrível como é que as pessoas são. Tem medo de eixo de torção em certos carros. Não é isso que eu estou falando. Mas de fato, o eixo rígido é uma solução barata, simples, confiável, robusta e que não vai dar dor de cabeça aqui para você levar peso. Então, uma escolha aqui acertada, apesar de ser uma solução já bem antiga. Vamos então para a nossa voltinha. E não posso deixar de agradecer por você de estar aqui dando esse passeio com a gente na Doblò. Eu posso dizer que minha alegria dobrou de saber que você continua aqui. Mas vamos lá. Uma coisa que é muito legal. Eco! O carro da Eco, né? A gente tem uma parede aqui divisória de aço, mas, bem, é uma parede divisória de aço, né? Não é nada que isole o ruído completamente. Então,
Já começo com esse ponto aí, dizendo que, obviamente, sendo um veículo de carga, não é nem esse o foco, né? A Doblô não tem um isolamento aí de rodagem dos melhores, mas não dá para dizer também que é dos piores. Eu vou zerar o consumo aqui para a gente fazer a nossa volta e no final, quando a gente parar, eu conto para vocês como que ficou. Mas vamos lá, estamos aqui, estou rodando sozinho na Doblô, como vocês podem perceber, e estou com ar-condicionado ligado e rodando com álcool. Bem, começar pelo e-torque, né? Eu acho que é o ponto aí principal de interesse das pessoas quando o assunto é, bem, os carros com e-torque. Ele não é novidade aqui no nosso canal, já avaliamos diversos carros com essa motorização, Argo, o Cronos, o Renegade, em várias versões do Renegade. Então é muito interessante você revisitar a Doblô e ver como que o e-torque era originalmente, né? Aqui, como eu disse com vocês agora há pouco, a gente não tem nenhuma alteração no projeto original desse motor. Quando eu digo projeto original, eu digo ao e-torque de lançamento lá em 2009, não o motor de origem Tritec que equipava os carros da Mini e BMW. Então é um motor que ele puxa o carro de maneira razoável, lembrando que aqui a gente está vazio. É uma relação peso-potência aí na casa de 9,2, 9,3 kg por cavalo. Então é realmente um desempenho que se apresenta de maneira interessante quando você olha os números, né? Mas o e-torque, ironicamente, nunca foi um motor muito bom de torque. A gente não está falando de um número ruim de maneira nenhuma. A gente está falando aí de cerca de 18, 19 kgfm de torque. Mas ele nunca foi exatamente um motor muito bom de baixa. E considerando que esse motor, como eu disse, não tem as alterações, né, de variação de válvulas e variação do coletor de admissão que outras versões mais novas têm, é bem interessante notar essa diferença de comportamento. Então aí abaixo dos 2.000 giros você tem um carro que não é lerdo, não me entenda mal, de maneira nenhuma um carro lento, mas não é um carro que tem aquela pujança que você imagina quando você fala aí em 130 cavalos e uma relação peso-potência aí na casa dos 9 kg, né, por cavalo. Mas atende bem. É importante dizer que esse carro pode levar até 620 kg de carga, então é bom ter essa cavalaria extra aí quando você compara com a Fiorino, por exemplo, né, que é a sua irmã menor e o carro que acabou substituindo ela. Uma coisa que ajuda bastante o e-torque, neste caso, é a transmissão. Aqui a gente tem a transmissão C510, já é tradicionalíssima na Fiat, que surgiu pouco tempo depois da C513. Então, quem é quem nessa história? A C513 surgiu em 1996 para equipar o Palio, substituindo a C506, que vinha desde lá dos tempos do Fiat 147. Essa transmissão C513 ainda é usada na Fiorino, ainda é usada no Argo e em toda a família aí de veículos com câmbio manual da Fiat, com torque de até 17 kgfm. A C510, que é essa aqui que a gente está avaliando agora, surgiu pouco tempo depois em relação à C513, em 1999, para equipar os carros mais potentes, né, acima de 1,6 litro, com torque entre 17 e 21 kgfm. Então é uma transmissão aí, como eu falei, né, mais apta a motores mais fortes. E na prática, o que tem de diferença? É muito interessante notar como são transmissões muito diferentes. Então, se a gente não tem ainda aquela precisão de um engate da Volkswagen, da Hyundai, ou até mesmo de um Chevrolet, né, que é uma boa referência nisso hoje em dia, a gente tem uma transmissão
muito melhor do que aquela que a gente encontra na Fiorino. É um comando muito mais preciso, é um comando um pouquinho pesado sim, mas muito pouco, mas muito mais preciso, muito mais agradável de usar, que aceita trocas rápidas com muito mais facilidade. Aqui, pelo menos no nosso teste, a gente não notou nenhuma arranhada nas trocas de marcha, que é algo bem comum quando a gente fala aí da C513. Então, definitivamente, é uma transmissão que a Fiat poderia usar também em seus outros carros. Infelizmente, acabou sendo uma transmissão aí que foi usada no Brava, se não me engano também no Bravo, no Linea, no Renegade, no Argo 1.8, no Cronos 1.8, e são todos carros que já foram descontinuados, né? Então, essa transmissão aqui, pelo que eu me recorde, ela não está sendo usada mais em nenhum carro, que é verdadeiramente uma pena. Uma transmissão bem gostosa de usar. Sendo um motor 1.8, não dava para esperar uma embreagem muito leve, mas aqui também não é uma embreagem das mais pesadas. Acho que para você aí que vai trabalhar o dia inteiro com o carro não chega a ser um problema. Bons freios também, um freio bem dosado, não é aquele freio bicudo que incomoda, né, daquela mordida chata inicial. Mas é importante considerar a alta capacidade de carga deste carro, né? Então a gente está falando aí de 620 kg de capacidade máxima. A gente tem discos sólidos na dianteira e tambor na traseira. Muita gente deve reclamar, putz, mas tô pagando, o carro já saiu de linha, né? Mas vamos lá, tô pagando 100 mil reais numa doblô, não tenho freio a disco na traseira. O freio a tambor é uma solução que faz sentido no veículo de carga, porque o custo de manutenção é menor. Não preciso nem dizer que a vida útil de uma lona de freio de tambor é muito maior do que de uma pastilha de freio, né, quando a gente tem sistema de discos. Até o funcionamento para o freio de mão é muito mais simples, um freio a tambor, que também facilita a manutenção. E o que eu não posso deixar de dizer também é que o freio a tambor tem um torque maior de frenagem, né? Então aqui não é um sistema de freios que deixe a desejar mesmo com carga. Tanto que muitos caminhões, se eu não me engano, acho que todos, eu não sou expert em caminhão, mas tanto que caminhões modernos ainda usam sistemas de freio a tambor, né? Então é uma solução que faz sentido aí quando o assunto é veículo de carga. Freio tambor, obviamente, é mais suscetível a superaquecimento, mas como aqui toda a divisão de frenagem é mais dianteira, não vai chegar a ser um problema, né? Mesmo se você andar pesado e rápido a maior parte do tempo. Sendo um Fiat, não poderia ser diferente quando a gente pensa na suspensão. Caramba, como é um carro gostoso de rodar, viu? Aqui a gente tem pneus 185/60 aro 15. Nesse carro específico, Goodyear Efficient Grip Performance. Eu não gosto dos pneus da Goodyear, mas esse aqui, todas as vezes que eu andei nele, me pareceu ser um pneu até bem confortável, de rolagem fácil. Então é uma escolha que faz sentido para um veículo de carga. É um pneu que canta com muita facilidade, sim, mas, né, faz sentido pro propósito do carro, né, sua utilização, seu objetivo. E sendo um carro com alta capacidade de carga, eixo rígido na traseira, é surpreendente ver como que ele é gostoso de rodagem. Ele realmente roda muito bem. Vocês devem ter notado aí a gente rodando aqui nessas ruas do Pacaembu. São ruas bastante remendadas e o carro ele se saiu melhor até do que muitos carros que se dizem premium. Então, um acerto de suspensão muito bom aqui, com a confiabilidade aí do eixo rígido, como muitos compradores corporativos preferem. Vamos aproveitar essa saidinha de sinal aqui para falar de duas coisas. Primeiro, que belíssimo Porsche aqui à minha esquerda, né? Espetacular. E a segunda coisa, ao contrário de outros Fiats, aqui a gente tem um acelerador até muito bem dosado. Ainda é um acelerador de curso mais longo, sim,
fica aquela sensação, né, chata de precisar procurar o máximo do pedal, mas não é aquele acelerador que tenha aquele gostinho chato de delay no início do curso, né? Então isso realmente facilita a dirigir de maneira mais progressiva, mais agradável, e também ajuda a procurar um consumo um pouquinho melhor. Então aqui o acelerador tá num ajustezinho bacana, não chega a ser um problema. Sendo um carro antigo, bem, direção hidráulica, né? Então a gente tem uma direção um pouquinho mais pesada do que é normal encontrarmos hoje, né? Mais pesada do que a média de mercado, mas sinceramente não é uma direção que me pareceu incômoda de maneira nenhuma. Rodando na cidade aqui, facílimo de usar, tem um pezinho legal que muita gente gosta, né? Inclusive isso em velocidades mais altas, então é ponto positivo aí para muita gente. Ela, bem, pode ser um pouquinho mais chata para algumas pessoas em termos de manobra, mas eu sinceramente não senti nenhuma dificuldade, mas de fato é algo pesadinho assim, né? Um veículo utilitário, né? Não é nada que chega a ser exatamente surpreendente, mas é o que é. E claro, como aqui todo mundo é entusiasta, a gente não poderia deixar de falar um pouquinho do aspecto passional de um carro italiano, né? Afinal de contas, tá batendo no peito ali falando que é Fiat, né? Vamos lá. Pedal para ponta-taco aqui, típico Fiat, né? Tem aquela tombadinha. E também típico Fiat, ele responde rápido, né? Quando você chama ali a interina na redução. Então é realmente uma característica da marca que não mudou. Vamos fazer um testezinho de retomada aqui, justamente para a gente pegar aquela faixazinha que é a pior do e-torque. Então eu tô aqui de segunda, tô a 15 por hora, eu tô um pouquinho abaixo de 1000 rotações por minuto, eu vou pisar em 3, 2, 1, pisei. Olha, 1500, 2, 3, olha, a partir de 3800 ele dá uma catapultada legal. E a segunda dele aqui bateu 90 por hora. Vocês devem ter notado aí que realmente ele demorou um pouquinho para acordar ali nas faixas mais baixas, mas que depois disso ele cresce aí de maneira razoável. Não é aquele motor que tem aquela pegada embaixo incrível, não é aquele motor que em alta vai te fazer ficar de queixo caído, não, mas é um motorzinho gostoso de usar. Óbvio que você precisa saber usar a transmissão para isso, né? Não adianta você tá sempre cutucando o motor ali em rotações que estão totalmente fora da faixa útil dele, vamos dizer assim, e esperar um bom resultado. Então, sabendo cambiar aqui, é um motor que vai bem. Detalhe, eu fiz aqui de segunda, partindo abaixo de 900, com álcool, ar ligado, mas o carro vazio. Então tudo isso que eu estou falando aqui, você precisa ter também em mente que com o carro carregado as coisas mudam um pouquinho. Então fica essa observação. E vamos lá, para encerrar a nossa volta aqui então, vou contar um pouquinho do consumo nesse pedacinho que vocês nos acompanharam. Bem, vocês viram, eu dei uma aceleradinha aqui, peguei um pouquinho de rua de bairro, avenida um pouquinho mais tranquilo. E o consumo médio está dando aqui 6,6 km por litro. Não dá para dizer que é um consumo bom, mas também não dá para dizer que é um consumo horrível, considerando que é um veículo de carga, né? Ajuda aqui o câmbio manual. Recentemente a gente avaliou o Cronos aqui no canal, em situações muito parecidas. O Cronos, mesmo com o motor mais moderno, mais leve, melhor aerodinâmica, todo um trabalho, tem a âncora do câmbio automático, ficou na casa aí dos 5 km por litro num trecho parecido. Então é um número razoável para um motor 1.8 de concepção antiga e sem maiores avanços. Em avenidas mais rápidas, como por exemplo o Corredor Norte-Sul aqui em São Paulo, Avenida 9 de Julho, considerando aí, saindo da região do Campo Belo para Paulista,
gente está falando aí de um consumo que ficou na faixa dos 11, 12 km por litro. Lembrando, vias expressas, sem ar-condicionado, andando numa boa. Então, aí se você souber extrair o melhor que o motor tem a oferecer, e aqui auxiliado por um câmbio manual, um acelerador mais bem calibrado, é possível aí ter um desempenho mais do que razoável e um consumo mais do que razoável aqui no Doblô. E para quem gosta de dirigir, claro, é muito gostoso você, né, poder extrair de um motor aspirado, 16 válvulas, com um câmbio manual legal de usar, né, extrair o melhor do motor. Então isso realmente é um ponto positivo. Vamos então para os nossos pontos positivos e negativos da Doblô Cargo 1.8 2021. E, surpreendentemente, eu e o Lucas conversando aqui, a gente precisou até eliminar e juntar alguns pontos positivos. Tamanha foi a nossa surpresa com as boas qualidades que esse carro oferece. Então, para começar, nós temos 3 pontos positivos que chamam bastante atenção aqui na Doblô Cargo. O primeiro deles é o conjunto mecânico. O e-Torque, toda vez que passa aqui pelo canal, a gente faz as nossas óbvias ressalvas de que, apesar do nome, ele não é exatamente um motor torcudo, não é exatamente um motor econômico, mas a verdade é que, para um carro de carga, que precisa ter um custo operacional baixo e ser confiável, o e-Torque atende muito bem a seu objetivo de ser um motor confiável e versátil. Ainda dentro do ponto de conjunto mecânico, o acerto de suspensão também é muito bom. Como eu mostrei na volta, é um carro que, mesmo com essa grande capacidade de carga, mesmo com eixo rígido na traseira, que é uma solução mais antiga, ainda é um carro muito agradável de rodagem mesmo vazio, não é aquele carro que fica quicando e pulando. Longe disso. A Fiat já tem uma mão boa para isso há muito tempo e realmente não poderia ser diferente aqui na Doblô. O segundo ponto positivo é o baú. E aqui a gente fala de aproveitamento de espaço e também de acesso. Não é um baú gigante, não me entendam mal, não estou falando que ele é incrível para o tamanho do carro, não estou falando que ele tem uma capacidade de carga extraordinária, até porque a Fiorino, que é uma irmã menor, né, que tomou o seu lugar, fica bem próximo da Doblô nesse sentido, mas aqui a gente tem a vantagem da porta corrediça, que é de série deste lado e um opcional do lado esquerdo, né, do lado do motorista. Então é um espaço que você consegue aproveitar bem, tem facilidade para acessar, então em centros urbanos movimentados, naquelas vagas que você precisa parar rapidamente de carga ou descarga e você não tem espaço para abrir as duas portas, né, porque ocupam um espaço, abrem lateralmente, você tem a versatilidade aqui da porta de correr. E o terceiro ponto positivo é a visibilidade. Aqui nesse carro que a gente testou, a gente não tem o pacote visibilidade, né, que tem um retrovisor interno e as janelas espias para você poder ver o trânsito, mas como é um carro no qual você se senta alto e tem retrovisores altos também, você tem uma visibilidade legal do que acontece à sua volta, principalmente considerando esse vidro gigante e também o para-brisas bem significativo. Então não deixa de ser um ponto positivo, especialmente considerando que é um veículo de carga que muitas vezes vai ter um uso intenso, às vezes entregas em lugares apertados, grandes centros. Então isso aqui é bastante interessante também. Mas nem tudo são flores. Nós temos 2 pontos negativos aqui também que incomodam bastante. O primeiro deles é a idade do projeto e não poderia ser diferente. A Doblô já é um carro muito antigo. Então isso é percebido no dia a dia em diversos pontos. E um deles, que é inclusive o nosso segundo ponto negativo, é a ergonomia. É o ponto que mais incomoda. Então um carro no qual você se senta alto, que te dá essa boa visibilidade sim, mas nessa versão você não tem regulagem de altura do banco, você não tem regulagem de distância do volante, que se eu não me engano nunca existiu na Doblô. Você tem uma posição dos pedais que não combina muito com um carro de posição mais alta de dirigir, então fica aquela sensação de banco alto e pedal de carro baixo, que ele é mais virado para cá e não para cá. Então são pontos que incomodam no dia a dia, né?
Então, considerando com um carro aí que você pode passar várias horas dirigindo, entrando e saindo, esse ponto de ergonomia é especialmente delicado. Bem, depois de tantos anos, a Doblô ainda convence? Depende muito do que você precisa. Então, se você quer um utilitário Fiat por gostar da marca, por reconhecer a sua confiabilidade e precisa de porta corrediça, a Doblô é a resposta. Porém, se você também quer ficar na Fiat e quer até um motor de manutenção mais barata, não precisa de porta corrediça e valoriza um projeto um pouquinho mais moderno, ainda que não seja referência, talvez a Fiorino seja uma escolha melhor. E a gente não ia perder essa oportunidade, claro, de fazer um comparativo entre as duas. Então se inscreva aqui no canal. Se o vídeo não saiu, em breve vai sair. E se já tiver saído, a gente vai deixar aqui nas sugestões do final deste vídeo. Deixem suas dúvidas aqui nos comentários, não deixem de deixar a sua curtida, que ajuda muito a gente. E a gente se vê no próximo sábado aqui no Drive On. Até lá!